Olá! Hora de falar de matrizes dinâmicas, né? Ou melhor, de matrizes alocadas de forma dinâmica, tá? Deixa eu começar dizendo que quando a gente trabalha com matrizes estáticas e matrizes dinâmicas em C, nós estamos falando de coisas bem diferentes, tá bom? Vamos entender por quê. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos slides, vamos falar de matrizes dinâmicas. Primeira coisa que vocês têm que perceber é que matrizes dinâmicas são, na verdade, vetores de vetores. Então, é um vetor em que cada posição tem um outro vetor. Tá certo? Vetor de vetor. E é isso. Não tem muito o que conversar não, tá? Simples assim. Qual que é a ideia? Nós vamos criar um vetor de ponteiros, ou seja, vamos criar uma porção de ponteiros, e aí, para cada ponteirinho, nós vamos criar um vetor. Perceberam a ideia? É assim que nós criamos as tais das matrizes dinâmicas, né? Deixa eu colocar uma imagem para vocês visualizarem. Olha aí, ó. Então tá aí sendo construído o nosso vetor de ponteiros, e aí observem, para cada posição desse vetor tem um vetor. Ou seja, para cada ponteiro nós alocamos um novo vetor. Ok, como fazer isso? Deixa eu voltar para o vídeo. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de uma função que cria uma matriz de tamanho n por n. Né? Isso aqui tá lindo para o TP, não tá, pessoal? Fala a verdade. A cara do TP, né? Pois bem, vamos entender essa função. A primeira coisa que chama atenção é que nós temos um vetor de ponteiros. O que é um vetor de ponteiros? É um ponteiro de ponteiro. Então, ao invés de ter um int asterisco, como nós estamos acostumados, aqui nós temos um int asterisco asterisco. Observem aqui, olha aqui. Ó. Esses dois asteriscos que vocês estão vendo aqui, é por quê? Porque a gente está falando de ponteiro, tá? Além disso, nós passamos também, olha, duas dimensões, n e m. E vamos retornar esse endereço de memória, né, que vai ser alocado. Então, o primeiro passo é criar o nosso vetor de ponteiros. Vetor de ponteiros, coisa legal, né? É o quê? É um ponteiro que aponta para ponteiros. Perceberam? Por isso que é um int asterisco asterisco, né? Então, um asterisco é para dizer que é ponteiro e o outro para dizer que é ponteiro também. Então, eu tenho um ponteiro que aponta para outro ponteiro, tá bom? Como é que eu aloco isso? E aqui eu quero chamar muita atenção nisso aqui para não errar, hein? Como alocar essa matriz? Nós utilizamos a função malloc, nossa velha conhecida já, né? Já tem 2 vídeos que eu falo de malloc. Vamos alocar n posições, estou falando das linhas, então n linhas, multiplicado pelo tamanho de quem? Olha só, o que é isso aqui, gente? Pelo tamanho de um ponteiro de inteiro, é claro. Por quê? Porque eu tenho um vetor em que cada posição desse vetor é um ponteirinho. Então, é um vetor de ponteiros de inteiro. Então, qual que é o tamanho da memória que eu tenho que alocar? N, que multiplica o tamanho de um ponteiro. Né? E aí vem a curiosidade, né? O int tem 4 bytes, mas um ponteiro para int tem 8. Pelo menos uma arquitetura de 64 bits. Né? A função malloc vai retornar um endereço de memória, que eu vou armazenar em matriz. Matriz tem o quê? Lembrando, tem um monte de ponteiro lá dentro, tá? É um vetor de ponteiros. Aí o que eu vou fazer? Para cada um desses ponteiros dentro de matriz, eu vou alocar memória e colocar essa memória naquele ponteiro. Ou seja, eu vou alocar um vetor para cada linha da matriz. Faz sentido, olha. Matriz tem as linhas. Para cada linha eu vou alocar as colunas. Perceberam a ideia? Então como que eu faço isso? Ora, eu vou chamar a função malloc. Eu tenho m colunas, né? Então agora é m, que é o multiplicador aqui, m, que multiplica tamanho de quem? Tamanho de inteiro. Porque a coluna vai ter inteiros lá dentro, tá certo? Nas linhas eu tinha um ponteirinho. Esse ponteiro aponta para um vetor, né? Mas dentro desse vetor eu vou ter inteiros de verdade. Então eu vou colocar a matriz na posição e o que? O endereço de memória desse malloc, tá certo? E vou fazer isso aqui para todas as posições, para todas as linhas, perdão, e vou retornar o endereço de memória de matriz. Atenção! Quantos mallocs eu fiz aqui nessa função, hein? Vamos contar? Vamos lá. Um malloc na linha 5 mais n mallocs na linha 7. Concorda? Então nós fizemos n mais 1 mallocs, ou seja, um malloc para cada linha, mais um malloc para alocar o vetor que contém essas linhas. Perceberam como funciona? Daqui a pouco a gente desenha e fica mais fácil, né? Mas aí tem uma pergunta. Como liberar a memória alocada para essa matriz? É uma pergunta, felizmente, fácil de responder. Por que é fácil? Porque vocês lembram que um malloc tem que ter um free. Nós fizemos n mais 1 mallocs, não é isso?
Vamos então fazer n mais um frees. Vamos lá. Vamos lembrar aqui, um free para cada malloc. Como é que eu faço para liberar? Tá aí, ó. Olha só. Eu criei uma função que recebe como argumentos a matriz, o número de linhas e o número de colunas. Note que o número de colunas dado pela variável m não é necessário, tá? A variável m não é necessária. Eu coloquei n aqui porque, enfim, como é matriz, tem duas dimensões, eu coloquei as duas. Preciso delas? Não, preciso só do número de linhas para poder liberar a memória, tá? Então esse m veio aí de gaiato, totalmente desnecessário. Inclusive, próxima vez que eu for mostrar esse slide, eu vou lembrar de cortar isso daqui, tá? Não que esteja errado, mas não faz sentido ele estar ali, não. Beleza. Como liberar essa memória? Simples, nós vamos para cada linha, né? Eu fiz um malloc por linha, então para cada linha eu vou lá e faço o free. Depois que eu fiz o free de todas as linhas, ou seja, fiz n frees, não é isso? Executei o comando free n vezes, eu vou lá e libero a matriz, ou seja, eu libero o vetor de ponteiros. Pronto, liberamos n mais uma alocações, ou seja, tivemos n mais um mallocs, agora temos n mais um frees, digamos assim. Só que tem que tomar cuidado, tem que tomar um cuidado com uma coisa, um erro grave que acontece com absurda frequência. Olha só, dá uma olhada nesse código abaixo. Tá aí o código, ó, void libera a matriz, né? Nós passamos aqui ponteiro de ponteiro que representa a matriz, o inteiro n e o inteiro m, muito bom. Aí chamamos o free matriz. Ou seja, liberamos aquele vetor que tem os ponteiros, né, de cada linha. Cada linha tem um ponteiro, porque cada linha tem o seu vetor, né, que representa as colunas daquela linha. Ok, liberamos. Muito bom. Só que não. Muito ruim. Péssimo, horrível. Por quê? Porque agora, quando eu tentar liberar cada uma das linhas, o que acontece? Eu fiz um free aqui, né? Note que matriz foi liberado. Eu liberei essa memória. E aqui embaixo eu estou tentando acessar aquela memória. Isso aqui não dá certo. Por quê? Eu não posso acessar uma memória que eu liberei. O que vai acontecer? Moral da história. Esse código aqui vai falhar. Nós vamos ter aquele famoso segmentation fail, né? Falha de segmentação. Por quê? Porque eu tentei acessar uma memória que não me pertence. Eu já liberei a memória, ela não é mais minha, tá certo? Então a ordem das pancadas altera o pronto-socorro nesse caso, tá? Desculpa falar, isso é uma brincadeira que eu ouço desde que eu sou criança, né? Aqui, ó, esse free tem que vir depois. Aqui não é opcional, é obrigação. Se eu liberar a matriz, antes de liberar as linhas dessa matriz, eu não tenho mais acesso à linha, perdi a memória e pior do que perder a memória, gerei um erro. Entenderam a ideia? Então é muito importante que você libere as linhas primeiro, para somente depois liberar a matriz, tá? Uma vez que eu liberei a matriz, eu não posso mais utilizar a matriz, a menos que eu coloque uma nova memória ou faça com que esse ponteiro aponte para um outro lugar. Perfeito? Então tá bom. Então, para ser um pouquinho mais claro, note que neste contexto, a ordem faz toda a diferença, tá bom? Então, como eu já disse, após liberar a memória apontada para a matriz, eu não posso mais acessar a matriz na posição I, porque aquela memória foi liberada. Tá bom, pessoal? Esse vídeo é rápido mesmo, acho que foi o vídeo mais rápido de todos, hein? Ou um candidato, pelo menos. Que era só para falar de matriz. Nós vamos ter um exercício em que vamos falar mais sobre matrizes, né? O próximo vídeo, inclusive, é com exercícios, né? Nosso famoso exemplos e exercícios, né? E aí nós vamos voltar a falar de matriz. Eu vou mostrar para vocês algumas situações que são interessantes, situações que podem gerar erro e etc, né? E aí, de repente, a gente faz aquele desenho na memória na próxima aula, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!